Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo, né? A nossa matéria de artes do terceiro trimestre. A gente vem falando nessas últimas aulas sobre o teatro. A gente falou um pouco sobre a relação, em relação, né, à origem do teatro, falamos também sobre os bastidores do teatro. E hoje eu vou falar um pouco melhor dessa relação entre o teatro e o cinema. Bom, para começar, eu vou fazer uma breve introdução à questão da origem do cinema. A princípio, né, no começo ali, quando o cinema começou a surgir, ele era ali uma forma de registrar cenas do cotidiano. Ainda não era, né, o cinema como uma forma de contar histórias como a gente tem hoje em dia. Por ser ali uma criação, de certa forma, uma novidade ali tecnológica, ele era feito apenas assim para criar esses filmes ainda muito curtos e com cenas mais banais do dia a dia. Os irmãos Lumière fizeram uma adaptação, né, um aperfeiçoamento em em um equipamento que já tinha sido inventado por Thomas Edison. E criaram ali, o Thomas Edison tinha feito o cinetoscópio e os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, que era uma forma ali de gravar as cenas, que gravava, né, as cenas, mas que também tinha um projetor, né? Era uma forma de conseguir também projetar essas imagens que eles gravavam. E aí eles começaram a viajar para apresentar o cinematógrafo para as pessoas, né? Criavam ali um evento para poder mostrar esse aperfeiçoamento que eles fizeram, né? Essa invenção que eles criaram. E o filme que eles apresentavam se chamava O Trem Chega à Estação, que nada mais era do que um trem chegando na estação. O que é simples, assim, e por mais que hoje em dia, né, quando se vê a cena da filmagem feita pelos irmãos Lumière, a gente consiga perceber ali, né, que a imagem não é com uma qualidade muito como as dos filmes que a gente vê hoje em dia, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo em preto e branco, mesmo não tendo essa qualidade 100%, e a gente conseguindo perceber ali que é uma filmagem, as pessoas da época, por ser uma novidade, muitas chegavam até a se assustar, achando que era um trem de verdade, que elas seriam atingidas pelo trem. Então, as primeiras pessoas que assistiram, né, que tiveram contato com essas imagens, tinham esse tipo de reação, né? Era algo que era muito novidade ainda para a época e novidade para essas pessoas. Mas ainda assim eram filmes simples, né? E filmes curtos, que eram mais uma forma ali de mostrar como funcionava aquela máquina. Não era ainda o interesse de entreter, né? Aliás, o entretenimento ali era mais a demonstração realmente de como funcionava aquele equipamento do que o filme, né? A cena que estava se passando em si. Mas ainda assim, por ser novidade, chocava muita gente, né? Chamava muita atenção. Foi Georges Méliès que viu essa criação, essa invenção, né, dos irmãos Lumière e que viu nessa máquina, né, nesse equipamento, uma possibilidade de criar mais artisticamente. Então é a partir de Georges Méliès que o cinema vai ganhar um pouco mais, vai começar a se transformar no cinema que a gente conhece hoje, porque vai ser com ele que vai começar a apresentar mais esses universos fantasiosos, criar mais histórias de ficção e não apenas mostrar ali cenas praticamente documentários, né, a partir que mostravam ali o dia a dia, né, coisas do cotidiano que as pessoas já estavam acostumadas a ver. E aí, é a partir daí que o cinema vai se tornar algo mais artístico, né? E não tão técnico como era com os irmãos Lumière, não tão cotidiano como estava sendo feito até então. É a partir de Georges Méliès que a gente vai começar a ter essa criação, né, mais imaginativa, utilizando ali a técnica do cinema. Mas Méliès não criou apenas com relação à temática. Ele também vai começar a criar ali com relação a desenvolver melhor a técnica, né, de como que ele vai fazer esses filmes
quando a gente pensa, por exemplo, que ele começa a adicionar cores, né? Porque as filmagens eram em preto e branco. E ele começa a ver ali uma solução para poder ter cor nesses filmes fantasiosos que ele estava fazendo. Então eles acrescentavam, né? A equipe acrescentava ali as cores manualmente. Então eles faziam as filmagens, depois vinha uma equipe, né, com tinta e pincel e iam acrescentando no rolo dos filmes mesmo as cores, né? Pintando aqueles cenas quadro a quadro manualmente. Além disso, também ele começou a criar com relação a cortes de cena, então gravava, mas editava ali, cortando, né, manualmente também com a tesoura ali as cenas dos filmes que ele gravava, então cenas que ele queria descartar, ou então ali para fazer algum efeito especial, como por exemplo para fazer um personagem desaparecer em cena. Então ele criou a partir desses cortes de cena e começou a ter ali também os primeiros efeitos especiais. Agora, para a gente entender melhor essa questão da relação, né, entre o teatro e o cinema, a gente pode destacar, por exemplo, que para a criação desses universos fantasiosos e também para a execução desses efeitos especiais que o Méliès estava fazendo, ele vai utilizar truques que são do ilusionismo e recursos teatrais, né, que já eram usados ali pelas pessoas que trabalhavam com o teatro. Então, até para dar esse efeito mais fantasioso, né, esse efeito mais mágico para as cenas, ele vai se inspirar nesses truques, né, que já eram utilizados pelos ilusionistas, por exemplo, e também vai utilizar recursos ali teatrais, como a própria forma como eram feitos os cenários, por exemplo, das produções do Méliès. Isso já eram ali recursos, né, que já eram cenários feitos por pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar com teatro, então já tinha essa questão da cenografia teatral posta, né, no cinema, posta nessas produções cinematográficas do Georges Méliès. Então vai ser tanto com relação também, não só os cenários, mas também a própria escolha de figurinos, a forma, né, que tipo de equipamento que vai precisar para pendurar uma lua, por exemplo, ali no cenário, isso, e como que eles podem gravar isso também já era alguns recursos ali teatrais, e ele foi arrumando ali formas de adaptar esses recursos e criar novos para poder fazer as cenas. Então a gente vê, né, que essa não foi necessariamente uma transição do teatro para o cinema, porque o teatro não deixou de ser feito, mas essa linguagem nova que estava sendo criada ali, né, com as pessoas que estavam tendo contato com o cinema na época, elas se inspiravam muito ali no que já era feito pelos artistas do teatro. Na verdade, eles trabalhavam juntos, né? Eram pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar com o teatro e iam para o cinema também. Outro exemplo importante, né, que dá para a gente observar essa relação entre o teatro e o cinema, são as produções que vão ser feitas durante o expressionismo alemão. Bom, o expressionismo foi um movimento que se manifestou em diversas linguagens da arte, então foi algo que a gente conhece muito na pintura, com as obras do Munch, por exemplo, que criou ali a pintura O Grito, e com as obras do Van Gogh também, mas ele também apareceu, né, em outras linguagens, como na música, na literatura e também no cinema. E o expressionismo alemão, ele vem num momento, né, num contexto histórico ali, em que durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi cortada da distribuição de filmes estrangeiros. O que isso quer dizer? Ela tinha ali uma determinada quantidade de filmes, né, que eram postos em cartaz, mas a maioria era de filmes estrangeiros, né? Havia pouca produção nacional. Mas com a guerra, com aquele momento de guerra e com o envolvimento da Alemanha, né, nessas batalhas e nessa guerra, foi um país que acabou sendo cortado dessa distribuição desses filmes. Até por conta do momento, né, que eles estavam vivendo. E aí isso fez com que as produções nacionais fossem cada vez
mais valorizadas. Então, houve esse aumento, né, nas produções de filmes nacionais na Alemanha. A maioria ali eram filmes de guerra, né, que era algo muito comum nesse período, os países fazerem filmes de guerra que eram, na verdade, uma propaganda da Primeira Guerra Mundial. Então, era uma forma ali de fazer, né, uma propaganda fazer que as pessoas apoiassem aquela guerra. Então, eles utilizavam muitas vezes o cinema para isso. Mas no período pós-guerra, ainda demorou um tempinho, a guerra termina em 1918, só em 1921 que a Alemanha volta a receber filmes estrangeiros, mas ainda numa quantidade muito pequena. Então a produção, nesse período do pós-guerra, é que a produção do expressionismo alemão ela vai surgir com mais força, porque eles vão criar ali mais filmes de ficção e filmes que também tentem traduzir um pouco o sentimento da sociedade alemã nesse período pós-guerra. Isso porque a Alemanha se encontrava ali num momento de miséria e de insatisfação também nesse período, né, após a Primeira Guerra. Muitos estudiosos dizem até que foi esse sentimento, né, essa miséria, esse sentimento de satisfação, essa ambiguidade ali que se sentia, que fez com que o nazismo, por exemplo, acabasse ganhando força na Alemanha durante esse período. E os artistas do expressionismo meio que traziam esse sentimento da sociedade alemã do pós-guerra para as telas do cinema ali de uma forma meio que de uma alegoria, não de uma forma literal, não falava necessariamente de política, era mais de uma forma com figuras de linguagem ou a partir de histórias ali que eram mais fantasiosas, mas tinha muita questão de serem sombrias, né? Eram filmes que tratavam ali de questões mais sombrias, tinham relação com o monstro, traziam uma questão da ambiguidade entre bem e mal e entre rebelião e submissão. Bom, mas focando no tema da nossa aula, né, com relação ao cinema e ao teatro, a gente pode observar que assim como Méliès fez, muitos recursos do teatro foram utilizados ali nas produções do expressionismo alemão, nas produções cinematográficas, né, desse período. E vale a gente destacar também que os artistas envolvidos com esses primeiros filmes, como por exemplo o Gabinete do Dr. Caligari, eles enxergavam o cinema como se fosse uma junção de duas linguagens de arte, que era a pintura e o teatro. Então seria ali meio que uma forma de dar vida às pinturas, por exemplo, né? Então seria isso, né? O cinema seria essa junção entre pintura e teatro. Bom, alguns dos recursos do teatro que a gente pode observar que eram utilizados ali no cinema do expressionismo alemão por exemplo, as maquiagens, né, com contornos marcados. Então a gente consegue ver aqui que a maquiagem deles, né, a gente consegue ver bastante esse contorno das expressões faciais, a questão do contorno em volta dos olhos, também vai ter o contorno das expressões faciais assim na testa, né, as marcas de expressão da testa, ao redor da boca, né. Isso é algo que é muito utilizado no teatro porque ajuda ao público a conseguir visualizar ali melhor as expressões do personagem. E isso foi trazido aqui também para o cinema, né, com o expressionismo alemão. Eles faziam essa questão dessa maquiagem bem marcada. Além disso, também as atuações eram mais expressivas do que a gente está acostumado a ver hoje em dia também, né? Lembrando também que se tratava de cinema mudo, né? Não se tinha ainda, a maioria desses filmes ainda foi antes de se ter recursos de captação de áudio. Então, era até comum ter aqueles letreiros, né, que entravam, como nos filmes do Charlie Chaplin, vocês já devem ter visto, que entravam ali com as falas escritas, né, no meio da cena. Mas isso era algo que o expressionismo alemão tentava não utilizar, ou utilizar de uma forma um pouco diferente ali, que se encaixasse melhor no estilo de cena que eles estavam filmando, né? Porque essa interrupção com os letreiros, isso meio que causava uma quebra ali, né, na questão artística que eles estavam tentando passar na cena.
Mas ainda assim, né, a gente pode observar também que essa questão da atuação expressiva, isso é algo também que vem do teatro, né? Porque a atuação até hoje em dia de um ator no teatro, ela é um pouco mais exagerada, né? Porque no cinema, na televisão, né, no filme, enfim, no filme gravado, na cena gravada, você consegue ter, hoje em dia, né, por exemplo, essa questão do close, você consegue chegar mais perto do personagem para ele passar aquela emoção e você conseguir ver aquela emoção de forma no rosto do personagem. Isso a gente não consegue fazer no teatro, então ele precisa expandir, o ator geralmente precisa buscar expandir essa emoção para que todos no público, na plateia, possam entender, né, o que o personagem está sentindo, o que o personagem está tentando passar. E isso foi trazido aqui também para o cinema durante esse período, né. O cenário, a questão do cenário desses filmes também, ela era bem característica, né, porque a gente tinha esses cenários mais tortuosos, mais distorcidos mesmo, e tinham geralmente pouca profundidade, então dava meio que ali essa sensação também, era geralmente feitos, né, em ambientes fechados, em estúdio, o que dava mais essa sensação ali teatral mesmo, né, como se fosse um palco, como se fosse a gravação, né, do palco. Então mesmo quando você faz ali, por mais, dependendo do tamanho do palco do teatro, você faz essa questão do cenário de uma forma ali mais limitada. Outra questão também é que a gente tinha pouca movimentação da câmera, ou seja, eles gravavam cada cena no mesmo plano, no mesmo enquadramento, o que era como se fosse ali, meio que lembra, né, como se fosse uma peça de teatro gravada. Só que se tinha mais mudanças de cenário, mudanças de ambiente, só que era só assim no final de uma cena. Então eles começavam a gravar essa cena aqui nesse enquadramento, nesse cenário, nesse ângulo e iam até o final da cena. Quando mudava de cena, quando terminava essa cena, é que eles trocavam de cenário, trocavam de ângulo, né? Então a cena começou em um ângulo, ela ia nesse mesmo ângulo, seguia nesse mesmo ângulo até o final. Isso sem ter também essa questão do close, né? Eles não tinham, a movimentação da câmera era realmente muito pouca ali. Esse recurso ainda era pouco usado. Até também para dar um pouco aquela sensação, isso ajuda, né? Dar aquela sensação que eu falei, já que eles viam, né, o cinema como uma junção da pintura com o teatro. Então trazia um pouco aquela sensação de dar vida a uma tela, né? Uma tela pintada. Então eles faziam, né, essa questão das cenas ficarem sempre de um mesmo ângulo. Como se aquela imagem, aquela pintura estivesse se mexendo ali, tivesse ganhado vida e estivesse contando aquela história. Bom, por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, né, à nossa matéria. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e a gente se vê então na próxima aula.